certinho. Bom dia, turminha! Ah, que belezura, muito bom. Bom dia, turminha! Então tá, gente, hoje nós vamos trazer o Vinha de Luz, o capítulo 104, que Emmanuel deu deu título de Nos Mesmos Pratos, tá? Então vamos cadê ele? Tá aqui? Tá aqui. Vamos ao versículo que ele tirou de Mateus, capítulo 26, versículo 23, que ele diz assim: E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Essa passagem se dá na última ceia, né, em que Jesus está reunido com seus apóstolos e que ele fala que alguém vai trair. Aí um pergunta: serei eu? Serei não sei o quê. Aí ele, nesse momento, Judas pergunta: sou eu que vou trair? É você que disse, não sou eu, né? E a ideia do prato é que come à mesa, que vive na intimidade. Então, Emmanuel vai comentar, né? Tá dando para ouvir direitinho aqui? Sim, tá. Tá dando para ler também? Deixa eu fazer assim. Melhor? Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância. Não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos diversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a levianidade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia, o erro, a defecção e o fel não parte de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado, com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. O que ele está dizendo? Ele disse, né? Eu não preciso dizer o que ele está dizendo, mas é importante que a gente vai reflexionar sobre as questões que ele aqui coloca. Eu queria contar para vocês a história de um amigo meu que era muito interessante. Ele tinha um filho pequeno, aí ele pegou e mandou vir uma moça, contratou, né? Naquele tempo ela mandava vir, né? Uma moça procurando trabalho, né? Para poder cuidar, para ser a babá do filho. E isso foi criando a moça foi para dentro de casa e criou-se um vínculo muito grande. E passaram-se anos e o filho dele cresceu, não necessitava mais de babá. E ela deixou de ser babá e passou a morar na casa, passou a ser uma amiga e deixou de morar, já que era no interior, deixou de morar no quarto dos empregados, porque já havia uma outra empregada, e passou a morar num quarto contíguo ao quarto do filho. E claro que ela não, a pessoa não, assim, vamos convir, né, que ela não participava da integralidade das facilidades que o filho tinha, mas da maioria das facilidades do que se refere que se possa dar a uma pessoa, como alimentação, roupa lavada, não havia cobrança de nada, não tinha obrigação alguma, e estudava, o que era fundamental que esse amigo poderia providenciar à pessoa, né? É uma ajuda de custo, né? Mas também não saía para fazer compras em shopping, vamos assim colocar, né? Isso a gente observava.
Passado um tempo, essa pessoa entrou para a faculdade, a família desse meu amigo ajudou na entrada da faculdade, sabendo as necessidades. Quando eu estava na faculdade, já arrumou um trabalho para que ela pudesse trabalhar e fazer a faculdade fora, né, um trabalho fora, dentro da área dela. Em determinado momento, ela precisou fazer estágio nesse trabalho que ela arrumou. Conseguiu-se que ela ficasse meio período sem trabalhar, de forma a cumprir o estágio, sem mexer no salário, né, tudo direitinho e tudo. E aí, finalmente, essa pessoa falou assim: não, vou casar, vou sair, já formei, vou para o interior, quero sair. E no momento que ela foi para ser demitida do trabalho, que inclusive era com a esposa desse meu amigo, ela entrou no Ministério do Trabalho pedindo contas e não conversava com mais ninguém. Assim, as pessoas, eu fiquei assustado, as pessoas mais próximas falavam, mas como? Né? Você fez de tudo. Né? Dava casa, comida, estudo, arrumou o trabalho, não cobrou nada, tratávamos, sentava-se à mesa. Criou-se um vínculo de intimidade absoluto, completo, né? Eu pessoalmente penso assim, claro que assim como também nas nossas casas, com os nossos filhos, com nossos irmãos, nós não temos uma relação de perfeição em termos de trato, cometemos erros uns com os outros, né? Mas aí eu estou lembrando, eu contei esse caso para lembrar disso, quer dizer, aquela pessoa que efetivamente havia estabelecido um laço de amizade, de relação, e dentro dos nossos padrões de civilizatórios, de valor, de trabalho e tal, transcendeu, né, que se trouxe para dentro de casa, foi justamente essa, que estava com a mão no mesmo prato e que veio ter um tratamento que causou espanto para essa família, para esse meu amigo, né? A gente, quando escutei isso, quando eu falo assim, quando escutei isso, eu falo assim, claro, algo acontece ali que era necessário, né? Ontem a gente conversava, né? Quem estava a oportunidade, né? Falei um tanto ontem, né? Meu Deus, como eu falei. Eu falo da questão de identidade, quando a gente fala assim, eu sou uma pessoa que tem um espírito, ou sou um espírito que tem uma pessoa? Né? Isso como base de raciocínio, a gente entendendo que a gente não é apenas, a nossa vida não se resume a essa personalidade transitória, nós entendemos que nós temos um histórico a ser a ser resgatado, um histórico que nos traz até esse momento em que nós vivemos, a família que estamos, as pessoas que nos relacionamos. E elas não existem, esses momentos não existem por uma casualidade, elas existem em função das nossas escolhas e das nossas necessidades, num processo dinâmico. A cada escolha que fazemos, nós alteramos o curso do nosso caminho, mas sempre auxiliados por Jesus, através dos nossos anjos da guarda e dos demais que nos auxiliam, a nos ajustar naquilo que nós necessitamos. E muitas vezes, para grandes correções, necessitamos de grandes impactos. Tanto que eu estou dizendo tudo isso porque a gente sente, quando eu falo o caso dessa história desse meu amigo, a gente sente assim, não, que tem danado, né? Outro trem danado, dentro de casa, quer dizer, é de uma dimensão afetiva muito grande. Acredito eu confio nisso, né, Aldinha falando isso, e isso é uma questão de confiança, porque a minha identidade é do Espírito, eu procuro fazer um raciocínio a partir da identidade do Espírito, de que era necessário essa grande comoção para que essa família acordasse enormemente, não é? Já perceberam que eu vou repetir de ontem também, porque eu acho que isso é fundamental para a construção do nosso raciocínio. Quando a gente fala assim, é necessário ter consciência. Não é necessário a gente ter consciência? Consciência, vamos dizer, entender como a possibilidade de enxergar, de ver, ter olhos de ver. Mas a gente só adquire consciência através do contraste. Se algo não nos impactar, a gente acha que está tudo igual. É necessário algo diferente, algo que nos afete, para que a gente se acorde e crie um trabalho a respeito daquela questão para poder saber enxergar. Não é? A gente, por exemplo, eu lembro dos esquimós. A gente olha para um campo nevado, né? A gente acha que é tudo neve, é tudo branco. O esquimó vê vários tons de branco. Ele tem uma outra consciência sobre o campo nevado.
não é verdade? Outro dia foi muito interessante contando a história de um determinado rapaz que convivia no meio de índios. Aí eles chegaram perto de uma determinada árvore, ele pegou e falou assim: ô, fulano, né, o pajé, na língua tupi lá deles, né? Falou assim: e essa árvore aqui? Isso, essa árvore é boa para isso, o galho dela serve para isso, não sei o que aqui tal, serve para isso é bom para isso, para aquilo e outro. Eu falei assim: nossa, você conhecia bem essa árvore? Eu falei, não, vi ela pela primeira vez. Mas, mas, mas como? Né? Por quê? Porque ele, na vivência dele da floresta, ele reuniu tantos elementos, ele tinha uma intimidade tão grande, ele tinha tanta consciência, né, das coisas, que ele fazia uma leitura diferente da árvore. Para nós, para mim, então, que sou urbano, uma árvore, uma árvore, uma árvore, uma árvore. Mas para o pajé, não, embora só tenha visto ela a primeira vez, nunca tinha visto aquela espécie de árvore, sabia um monte de coisa sobre ela. Nós também temos isso. Nós vemos determinadas coisas na nossa civilização, porque nós, ao nos colocarmos em trabalho nesse meio, nós encontramos consciência, porque houve muitos contrastes que nós passamos a conhecer. Então, às vezes, no nosso caminho da identidade como espíritos imortais, construindo o nosso retorno à unicidade com Deus, vamos assim dizer, né? Nós necessitamos de haver contrastes naquilo que nós necessitamos criar consciência. Então, o Emmanuel já disse uma coisa maravilhosa que eu gosto de falar sempre como base. Só evoluímos quando resolvermos a problemática familiar, né? Então, quando ele fala que de revestes de profunda expressão simbólica, essa questão do prato, ele está dizendo: olha, as questões que necessitam da sua maior atenção, porque elas são indispensáveis, fundamentais, estão no seio da sua casa. Estão entre aqueles que põem a mão no mesmo prato, que comem junto com você, vivem no mesmo teto que você. Porque é ali que é necessário que você estabeleça um laço de afeto, porque, né, é natural que você, né, e que um laço de confiança, de interdependência, né, para que esse contraste aconteça. Ele vai dizendo, vamos lendo aqui para ver se a gente consegue, vamos dizer, refletir a respeito das palavras, porque Emmanuel conta isso, e eu não quero contar o que Emmanuel contou, eu quero que a gente, né, eu pretendo que a gente reflita sobre o que ele contou, né? Olha, na missão de Jesus, toda ocorrência, então veja, toda vivência de Jesus, e isso é característico do Evangelho, né, ele tem um valor simbólico. E se ele tem um valor simbólico, vamos entender assim, como icebergs, né? Aquele símbolo que aparece carrega na vivência de Jesus um bloco de profundidade muito superior àquilo que está aparecendo ali. Aquele tem uma significância, tem uma profundidade muito maior. Por isso que quando Emmanuel vem refletir sobre determinado versículo, ele coloca palavras que, assim como os icebergs, têm profundidade nelas. Então, quando ele fala assim, toda ocorrência, a gente parece assim que é um termo usado tudo aí, não, mas a responsabilidade do Emmanuel, ele utiliza inclusive termo lógico. Vocês já ouviram falar de lógica? Lógica não é essa lógica. Ah, lógico, gente. Não. Existe uma ciência lógica, né? Em que fala assim, todo, pelo menos um, alguns. São termos de operação lógica. Quando ele fala todo, é que o conjunto corresponde a todos. Não há nenhum que fale. Todas, sem faltar nenhuma. Então, toda ocorrência na missão de Jesus, e qual que foi a missão de Jesus? É encarnar e se apresentar como Cristo. Né? Então, qualquer ação que ele tinha, e essa era a missão dele de grande responsabilidade, tudo que ele dizia, tudo que ele fazia, era expressão do amor e era de profunda expressão simbólica. Então, como Deus, soberanamente bom e justo, nada faz casualmente, Jesus, que é a expressão possível de Deus, tanto que há muitos que chamam Jesus de Deus, e está corretíssimo, afinal de contas, a coisa que a gente pode entender Deus somente através de Jesus, imagino eu, né? Nada dele também é um acaso. Tudo que ocorre com ele é de profunda expressão simbólica. Então, quando ele diz alguma coisa, isso é profundo, é simbólico e é uma ocorrência de profunda expressão simbólica. Então,
é necessário, né? É necessário que a gente leia, que a gente compare com as aflições nossas, com as nossas necessidades de desenvolvimento, para que a gente possa encontrar essa profundidade sob o olhar do amor que ele exemplificou ele mesmo, para buscarmos algum tipo de orientação para a nossa vida, né? Então, eu acho que é isso que é interessante que ele nos traz. Então, é importante que a gente leia com carinho, observando que cada palavra é como um iceberg, porque ela não está ali à toa e que ela tem uma função lógica e que tem uma função de reverberar em nossos corações para que a gente crie consciência. Nem que seja para falar, nossa, falou de mim aí. Melhor ainda, porque aí deu um contraste, a gente cria consciência, né? Olha lá. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Provocar o Calvário, ele fala sobre o caminho do Calvário, né? O que provocou foi a traição. Dificilmente um estranho teria o poder ou teria a intimidade de chegar lá e provocar aquilo, mas nós sabemos da necessidade do Calvário de Jesus, né? Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do método poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Todo mundo já viu filme americano, né? Filmes de guerra, filme disso, daquilo. Isso, na verdade, vamos dizer assim, que as pessoas mais espertas já sabem. O que eles procuram? Um traidor. Procura-se, quando eu falo nesses filmes assim, né, que o inimigo, dizem que falam do inimigo, procuram aquilo que está próximo, a quem aquele que quer ser atingido confia, para que conhecer as minudências, os aspectos, as fragilidades do outro. E se a pessoa está motivada por ideias menos felizes, né, é ali que a gente fala de né, a abertura, a rachadura para onde se pode entrar alguma coisa, vamos dizer assim, não muito feliz. Então ele fala assim: reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Quer dizer, havia necessidade de Jesus exemplificar, e até mesmo nessa traição, se a gente pensar bem, por que fala-se, por que existe essa traição? Se cada processo, cada ação na vida de Jesus é simbólica e quer nos dizer alguma coisa, né? É porque está nos alertando sobre esse tipo de necessidade. Agora, por que acontece na intimidade? Vamos lembrar que nós estamos falando anteriormente. Nós estamos aqui num processo de aprendizado. Aprendizado é ganhar consciência. A consciência se dá através do contraste. E nós, como não estamos usando a casualidade, nós teremos as necessidades próprias da nossa individualidade. É claro que, por uma questão de economia de vida, vamos dizer assim, né? Normalmente reúne-se numa mesma comunidade pessoas com necessidades similares. Tanto é que você fala assim, existe uma pobreza extrema em determinado lugar da África, como existe riqueza extrema em determinado lugar da Europa. Não é verdade? Então, as necessidades daqueles grupos são mais ou menos parecidas, muito embora as necessidades individuais de cada um sejam, assim, extremamente particulares, são, assim, inimitáveis, podem ser parecidas. Por que elas são parecidas é bom? Para que possamos nos ajudar através da empatia. Poxa, se eu vejo a sua ansiedade e eu percebo que eu estou ansioso, mas eu já resolvi alguma coisa que tem me resolvido, muito provavelmente eu posso servir de instrumento de auxílio para você. E quando eu auxilio o outro, eu estou exercendo o amor exemplificado por Jesus. Então, olha, quando Jesus trata dessa questão da traição de uma pessoa que está no mesmo prato, ele está dizendo que isso ocorre entre nós. Mas por quê? Porque, veja, você lembra que eu falei da questão dos parentes, que é onde é necessário o maior contraste, onde haver a necessidade maior de nos movimentarmos? Porque na justeza e na perfeição da elaboração da nossa vida, feita por Deus e pelos nossos mentores, nossos anjos protetores, nos é colocado em proximidade, nós entendemos isso através do Espiritismo, aqueles em que é fundamental, lembra do que Emmanuel falou, a problemática familiar é fundamental, aquele que é fundamental em que a situação que nós temos em relação com eles é crítica. Vocês já perceberam isso dentro do seio familiar? É muito comum, não estou dizendo que é sempre, mas é muito comum você ter uma pessoa
que tem uma capacidade de contrastar com você, de pais tendo problemas com os filhos, filhos tendo problemas com irmãos e pais também, né? É muito comum também, dentro de um grupo familiar em que tem 3 irmãos, você tem um que não dá bem com o pai, que briga, que vai embora, não fala nunca mais com o pai, não é assim? Que briga com a mãe, e que tem também o outro que é assim um anjo dentro da casa, que vem exatamente na literatura espírita de Chico. Nós vemos vários casos sendo narrados naquele livro Vida e Sexo e Destino. Tem situações assim muito bem apresentadas, relações tumultuosas. Eu já vi relatos, me perdoe a falta de precisão, em que fala assim: por que nós esquecemos outras vidas? Porque muito provavelmente, quando abríssemos os olhos recém-nascidos, veríamos naquele que é o nosso pai, nossa mãe, o carrasco de outra vida. Ou o pai ou a mãe, ao receber a filha, visse assim: nossa, aquele que fez tanto mal a mim em outra vida e que eu retalhei tão enormemente, né? A justeza divina que busca que nós nos amemos, coloca pelo laço do sangue, por esse laço forte que é do sangue, por essa coisa, até uma leoa defende até de alguma forma, se alguém atacar o filhote dela. Coloca essa relação instintiva para poder uni-los, mantê-los juntos, comendo do mesmo prato. E muitas vezes nós aceitamos essas missões de estarmos juntos das pessoas que eventualmente nos fizeram mal ou que fizemos mal, na compreensão, isso já é uma maravilha, né? Uma compreensão de que é necessário reajustar-nos com essas pessoas. Então, por isso que o núcleo familiar é o que mais exige da nossa vida. É o que mais exige da nossa renúncia, da nossa oração e do nosso serviço. São exatamente aqueles que, segundo o exemplo, né, da vivência de Jesus, que ele fala, aquele que Jesus, quando chegou para entregá-lo, falou: ô meu amigo. Você lembra como recebe? Não é assim que ela recebe Judas quando ele aproxima para poder beijar o rosto dele, para indicar quem é que deveria ser preso os soldados? Ele fala: ô meu amigo, sabendo que ele estava sendo indicado, chamava ainda de meu amigo. Né? É aquele filho que chega para dar um beijo no pai, e o pai fala: meu filho querido, e o filho está ali exatamente para poder buscar a sua herança, querendo que ele morra, ou que aprontando alguma, não é? É justamente aquele que talvez dá oportunidade de se reajustar no seio familiar, aproveitando esses recursos que Deus disponibilizou, dos laços de sangue, do instinto, da convivência mútua, da oportunidade de aprendizado, para que ambos pudessem valorizar, fomentar e ajustar valores de Jesus, para que isso não acontecesse. Mas é de lá que haverá. É de lá onde a maior necessidade de consciência existe, onde há mais possibilidade de falha. Está dando para entender, assim, o que eu estou colocando para vocês? Aí você fala assim: que medo da minha casa. Não. Que bom, que maravilha. Sabe por que maravilha? Eu volto a falar o que eu falei ontem também, que eu acho que isso é maravilhoso, que nós falávamos sobre a felicidade. Sabe que nós estávamos falando sobre a questão da felicidade. Essa felicidade não é desse mundo. De fato, a felicidade que projetamos não é desse mundo. Mas não há felicidade maior do que você estar encarnado, né, com os recursos que foram construídos para a sua específica, única, inimitável. Tem características da comunidade onde eu estou e tal, mas específicas para as suas necessidades, e ter a oportunidade de lidar com elas. Fico pensando se você tivesse, assim, uma dívida assim, de 10 mil reais, que eu acho para mim um dinheirão e tanto, né? Imagina se você tivesse uma dívida de 10 mil reais e desempregado. Não é? Não. Eu tenho uma dívida de X mil reais, mas eu tenho emprego. Eu posso trabalhar. Sabe, olha que felicidade eu poder cumprir essa dívida do qual me sinto devedor e pagá-la. Porque eu tenho trabalho. Imagina se eu tivesse desempregado. Imagina se você tivesse desencarnado. Não, lhe foi dada a oportunidade de trabalho, lhe foi dada a oportunidade de vivenciar os valores de Jesus. E outra, né? Jesus sempre disse que estaria conosco. Não, que maravilha! Eu tenho emprego e tenho um chefe bom, que toda vez que eu tenho dúvida eu pergunto para ele, e ele me auxilia.
né? Que está ali, vamos lá, não, não, acorda, vamos embora. Olha que beleza, né? Como é que eu opero aqui? Não tem problema. Pega assim, vai de novo, ensina de novo. Você está lá e aprende, e vai. Chega no final do mês, olerite, maravilha, ganhei meu dinheirinho, pago uma parcela da minha dívida e vamos em frente. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas para mim isso é felicidade, não é? Eu escolho muito bem isso. Eu escolho estar feliz nessa realidade de que há necessidade, e a nossa necessidade é a necessidade evolutiva, como eu falei, somos espíritos eternos. Há ferramentas, porque eu as recebi todas, na medida exata, a serem desenvolvidas, inclusive com o tempo necessário, né? E há o trabalho a ser feito, e o que é melhor, há cada exemplo de Jesus para nos orientar no significar. Eu pergunto aqui, que eu acho muito interessante, se cada, quando ele fala assim, ó, se cada, o caráter simbólico, né? A gente eu não gosta, toda ocorrência na missão de Jesus reveste de profunda expressão simbólica. Eu pergunto para vocês assim, esse exemplo aqui, tem alguém aqui que isso não serve para nada? Tem alguém aqui que nunca teve uma decepção profunda com alguém que dedicava intimidade, confiança e amor? Muito dificilmente. O que ele retrata na vivência dele, e em todas as ocorrências, se a gente pensar bem, eles estão reproduzindo nas vivências de Jesus tudo aquilo que ocorre com nós mesmos. Porque o que Jesus fez foi, o Cristo fez, foi encarnar para dizer: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para viver todas as coisas que nós passaríamos, para indicar o caminho de como resolvê-las. Não é verdade? Como que ele tratou essa traição, né? Ele tratou compreendendo esta necessidade, tratou com muito amor e cumpriu aquilo, dizendo assim: é uma necessidade que eu tenho, receberei com muito amor, sem deteriorar a relação de amor que ele tinha com Judas. Aqui na frente, Emmanuel fala assim: claro que não estamos desconsiderando o papel de Judas redimido, não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância. Fiquemos vigilantes, né? Não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho. Testemunha quem vivencia tais circunstâncias, né? Para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Na linha do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Porque os que nós mais amamos, assim como nós mesmos, somos sujeitos a ceder a essa tendência que nós já carregamos há muito tempo e estamos lutando para vencê-las, que são as leviandades, né? São as coisas que nós fazemos, mais ou menos. Eu não gosto de falar assim, não, né? Que nós erramos, porque erro é uma coisa, né? Os desviozinhos que a gente faz. Estaremos dispostos a perdoar. Nós somos menos dispostos a perdoar aqueles porque nós carregamos essa sensação de outras vidas em que a gente já estava disposto a não querer bem, somos quase que envolvidos para que a gente tenha essa oportunidade de reajuste. Então, cada vivência do Cristo é uma vivência que nós, de Jesus, que é o nosso Cristo, que é o nosso mestre, ele como mestre, ele vem nos ensinar como tratar, que é com perdão, com serviço, com oração. Esta é a proposta dele. Só para encerrar, que ele estava colocando, olha, conserve-se cada discípulo plenamente informado. Então, gente, eu lembro de uma outra lição do Vinha de Luz, que também está no Evangelho, que fala assim: não assusta não, gente. Toma susto não, né? Jesus não falou que seria fácil, não. Falou que ia trazer divisão. Falou que era um lugar de luta. Né? Tem até um capítulo 23, que fala assim, estreia moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele falou que ia trazer luta. A diferença está, quando ele fala, conserve cada disciplina em formato, com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes segredos. Está vendo? É imitar o Senhor mesmo. Se ele passou e soube resolver, é para nos dizer que nós também podemos.
E que nós podemos também crescer, desenvolver e sermos tão iluminados quanto Jesus. Né? Não me interessa o tempo, não me agarro a essa coisa. Me agarro a projetar um ideal que é Jesus e trabalhar no hoje, nesse meu real, diante das minhas dificuldades, a cada vez que eu me informo e que eu trago para minha e confio que essa informação ela provém de quem estava com a sabedoria máxima possível na terra, confiar, me disciplinar para que isso seja natural em minha vida, para que eu possa caminhar com segurança, confiando sempre. Eu acho que a palavra confiança para mim é né, a maior belezura. Norte, confiança. Toda vez que você não souber o que fazer, a gente confia em Jesus e vamos em frente. Pega qualquer coisinha dele e lê, porque ali no Evangelho, qualquer passagem de Jesus, e os nossos guias nos ajudam a segurar os dedinhos, né? Parece que ele já põe até um marcadorzinho assim do dedo, né? Vai lá, você abre, puf! Aí você fala assim, ai meu Deus, não é? A gente chega a falar assim, é impressionante. Mesmo que naquele momento não faça sentido, uma vez que a gente está um pouco tumultuado pelas questões que nos afetam, né? Pensamento gera emoção, emoção gera pensamento, pensamento que gera ação, que gera sentimento, fica naquele turbilhão, mas você pega e lê, espera um pouquinho, conta até 3, faz uma oração, fala, oh meu Deus, me ajuda, faz um Pai Nosso, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, faz outra oração, respira fundo, tal, lê de novo, mas sabe, esforça. O meu problema, por exemplo, que eu acho que se eu fosse mais novo, eu seria diagnosticado TDAH, sabe aquelas coisas assim, né? Eu fico assim, ó, Ih, eu tenho um problema danado, eu tenho que fazer uma oração, às vezes eu tenho que rezar 5 Ave Maria, 3 Pai Nosso, respirar umas 10 vezes para poder focar. É difícil, mas o que exige de mim? Esforço. O que exige de cada um de nós? Esforço. O que exigiu de Jesus que ele mostrou, né? Esforço. Ele se esforçou também, quando ele ia chegar, ele se retirou para o Monte das Oliveiras e foi orar, foi pedir auxílio, né? Chegou lá, foi buscar forças para poder enfrentar. Paulo, quando estava para entrar em Roma, né? Ele sabia que ele ia apanhar e não encontrou, né? E ele temia. Paulo temia. E ele não encontrou, sabe quem? Quem tivesse coragem como ele. Eu acho isso maravilhoso, porque o contrário de medo, né? Que às vezes é assim, poxa, quem gosta, né? Né? Não é coragem. Coragem é o que vence o medo, né? A pessoa com medo, se ela tem coragem, ela vence o seu medo, ela mesmo com medo vai. Paulo mesmo, sabendo que ia apanhar com medo da chibatada, que não é besta, né? Ele teve coragem, porque havia um valor maior para ele. A nossa disciplina é de confiar de tal forma que a justeza de Deus seja um valor maior. Então, quando chegarmos essas traições que está avisando, haverá. Essas decepções com quem mais amamos, essas dificuldades com o filho, com o pai, com mãe e tal, que está dizendo haverá. Desses que comem do mesmo prato, né? Nos disciplinemos para ter um valor maior que a confiança em Jesus, né? Saibamos calar, saibamos servir ainda mais, saibamos orar, nem que precisa fazer 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, voltar, respirar 10 vezes, chegar para o lado, aí sim, né? Conter essa nossa mente meio, mas hora que virá, sabe? Aí você abre o Evangelho, está lá, porque Jesus passou por isso. Toda a vivência dele não foi à toa, foi para exemplificar os caminhos onde devemos passar, porque ele se fez homem para viver os dramas dos homens, não é? Para poder entender, para que a gente possa entender que é possível. E isso, só para a gente fechar, né? Esta confiança, a audiência me permite, esse confiar é a própria escolha da felicidade. Dá para entender? A belezura da confiança é a própria escolha da felicidade. Porque se eu confio, eu me sinto assistido. Eu sinto que eu acredito, eu tenho como base, como solo onde eu construo os meus raciocínios, de que há sentido, de que há um propósito, que nada é à toa, que isso me serve para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Isso me serve como espírito imortal, me serve como marcas indeléveis, me serve para viver a vida eterna,
né? Então eu confio. Então, olha, eu vou falando isso, eu vou me enchendo de alegria. Então isso é a própria felicidade. Aí eu sou mais gentil, eu perdoo melhor, nem que seja por disciplina, porque eu quero crescer para poder desenvolver essa confiança em mim. Tá bom, gente? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma observação? Confiemos, né? Tem um remedinho que não falha. Confiamos. Pode confiar, né, Odinho? Pode confiar. Por favor, pode confiar, pode confiar. Então, gente, vamos agradecer a Deus Pai. Vamos levar nosso pensamento, respirar fundo. Vamos aproveitar essa energia que envolve todo esse ambiente, a presença de Dr. Bittencourt e toda a sua equipe, que operosa no amor, na dedicação, enche esse ambiente de energias maravilhosas. Vamos fechar os olhos, imaginar o céu maravilhoso, de um azul que transcende qualquer nuvem. Vamos sentir o sol aquecendo nossas cabeças, muito acima da cidade. E vamos imaginar que lá do infinito, lá de cima, de planos elevados, com as energias do carinho que aqui guardamos e na confiança que depositamos em Deus Pai, são espargidas gotinhas de orvalho, gotinhas brilhantes, luminescentes, de um brilho inigualável, como uma bruma iluminada, que cai sobre toda a nossa cidade, como uma chuva de bênçãos, caem sobre nossa cabeça, nossos ombros, nosso corpo, sobre a cabeça daqueles que nós convivemos, nossos familiares, sobre aqueles que de alguma maneira guardamos uma mágoa, sobre aqueles que têm nos auxiliado, sobre aqueles a quem contamos como auxílio, sobre todos os necessitados de nossa cidade, de nossa terra. Essas gotinhas, quando caem, se dissolvem e enchem a cada um de nós de uma energia maravilhosa, uma energia amorosa, revigorando nosso corpo, nossas disposições, nossa mente, nos enchendo de alegria. E repletos de alegria, na confiança de que nunca nos falta o amor de Jesus. Vamos agradecer profundamente a todos que têm servido de instrumento de consciência para a nossa vida. A todos que têm nos auxiliado de todas as maneiras. Agradecer a Jesus que nunca nos falta. E todos os seus ministros, emissários que vêm estender o seu amor até nós. E que essa gratidão nos inunde, nos transborde e que sirva para nos mover com ainda mais confiança desse ano, nessa nova era. Que assim seja, assim certamente será. Graças a Deus.